Glória a Deus, né, meu irmão? O Senhor é poder, Ele é soberano, Ele é Deus. Nós estamos aqui hoje retornando, né, de um período de férias bem cansativo. Mas pastor que férias, estou cansado. É o velho ditado, né? Enquanto descansa, carrega pedra. Né? Eu viajei bastante do primeiro para o segundo andar, né? Leva um pouco de material, desce um pouco de entulho, é aquele negócio, né? Mas glória a Deus por todas as coisas. Meus irmãos, é uma alegria estar aqui de novo, a gente poder compartilhar da palavra do Senhor. Inclusive, chegando hoje, mais cedo, né, no culto, algum irmão procura me dizer: você está disfarçado hoje, você é de papagaio, de propósito, para poder repetir algumas coisas, né? E a gente precisa aprender, e a gente precisa aprender para poder ensinar, e a gente precisa repetir para ensinar. E essa é a nossa vida de verdadeiros discípulos, porque a gente não tem uma mensagem que é nossa, mensagem de outro. Nós não temos uma vida que pertence a nós temos uma vida que pertence a outro. E nós nem somos desse mundo, nós somos de outro mundo. Por isso a gente precisa entender que nesse curto tempo que a gente está aqui, a gente tem pouco tempo para poder repetir, para poder aprender, para poder ensinar. Eu queria que você abrisse seu coração mais uma vez e ouvisse esse papagaio aqui, né? Um repeteco santo, de coisas que eu já tenho dito para essa igreja, que a gente precisa aprender, que a gente precisa ensinar. Amém? Atos capítulo 19. Essa manhã a gente continua aprendendo, né? O irmão Marcos, o presbítero, trouxe uma palavra abençoada aqui de coisas que a gente precisa estar repetindo. É como alguém, eu não sei quem, certamente disse isso porque eu não inventei esse negócio. Depois que inventaram papel e caneta, parece-nos que o homem perdeu a memória, né? A memória está curta. E a gente tem se lembrado pouco de certas coisas, mas a gente precisa se lembrar da palavra do Senhor, de todo o seu ensino, obrigado, e transmitir àqueles com os quais nós temos convivido essa palavra de verdade, porque essa verdade liberta. João 8,32. A palavra do Senhor lá em Atos, no capítulo 19, a partir do verso 8, nós vamos ler rapidamente esse texto até o verso 20 de forma alternada. Para ficar bem bonito, eu vou ler com os homens, né? E as irmãs vão ler o outro verso. Então os homens, vamos ler aí os versos pares, as irmãs os versos ímpares. Bem bonito, harmonioso, como só esta graça do nosso Deus nos concede fazer aí. Vamos lá? Todo mundo comigo, os homens, depois as irmãs aí. Deixa eu ver, vou pegar alguém aqui para reger o coro. Tem uma voz aí bem forte. Juliano, tem voz forte, Juliano? Mais ou menos. Você rege o coro aí. Vamos lá. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam irreverentes e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, afastando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por um espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levar os enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. e alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre processos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seba, sumo sacerdote.
E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio o moço em todos eles, e o nome do Senhor Jesus é engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus espíritos, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Que Deus nos abençoe. Amém? Meus irmãos, é uma passagem muito interessante que mostra-nos algumas coisas a respeito de parte de uma das viagens missionárias do apóstolo, segunda viagem missionária, que ele chega e fica por aproximadamente 3 anos, 2 a 3 anos, é Éfeso. Éfeso é uma grande cidade, essa é uma grande província, ela se estende, a capital dessa Ásia, chamada Ásia Menor, era Éfeso, era uma província romana, onde ali havia um culto bem intenso a uma deusa chamada Artemis ou Diana. E no meio daquela situação, Paulo, como sempre, chegando a um determinado lugar, procurava a sinagoga, começava a pregar o evangelho e sempre tinha a turma do contra, não é? Aquelas pessoas que, não entendendo o evangelho, começavam a perseguir o apóstolo, perseguindo o evangelho, falando contra o Senhor, contra o reino de Deus, contra Cristo. E isso, nesse caso aqui, forçou Paulo a tomar uma atitude muito interessante. Ele separa os que creram. Ele tem a oportunidade de começar a discursar numa escola de Tirano. E certamente nesse período Paulo esteve fazendo o seu próprio sustento, como a maior parte do seu ministério. E ele, nas horas vagas, como outros também faziam, iam para essa escola ou para algum teatro para o momento da siesta, né? O momento de descanso. Mas ali era também um lugar de discursos livres. Isso era uma prática cultural dos gregos e naquele período foi mantido, mesmo no tempo do Império Romano. Então eles valorizavam muito a questão da prédica, da oratória, do discurso, né? E Paulo, sendo um erudito, também aproveita-se dessa graça que Deus havia concedido a ele, os dons, não é, Marcos? Os dons, para utilizar isso para a edificação da igreja, para propagar o evangelho do Senhor. Então, logo ao surgir esse obstáculo, Paulo, ele tem uma atitude positiva, assim como as atitudes do apóstolo nessa viagem são atitudes positivas, atitudes que nós devemos olhar para elas e olhar com bons olhos, olhar para a gente poder aprender, para a gente poder repetir, para a gente poder ensinar. Eu queria falar então nessa noite de algumas atitudes que demonstram o amor de um discípulo por Jesus. Você é discípulo de Jesus? Você diz sim. Muito bem, eu também sou discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus é aquele que ouve a voz de Jesus, segundo a palavra, aquele que ama o outro, não é mesmo? Vocês vão ser reconhecidos como meus discípulos se tiverem amor uns pelos outros. Se isso não tiver uma marca no nosso coração, na nossa vida, nossa prática, não só na nossa prédica, então nós precisamos avançar ainda nos passos a realmente sermos discípulos de Jesus. E assim nós vamos caminhando. Paulo então nos ensina, através desta passagem, algumas coisas na sua própria vida e os acontecimentos que aqui ocorrem e faz pensar nisso, em atitudes, né, de amor por Cristo Jesus. Agora, por que isso? É natural.
a gente querer retribuir de alguma forma expressões e gestos de carinho e de amor. É ou não é? Alguém chega na sua casa e traz para você aquele bolo, né, Luciano? Luciano faz uns negócios de vez em quando, que eu vou falar para você, viu? Você devia encomendar e levar para sua casa, viu? A benção. Meus irmãos, assim você fica todo alegrinho quando recebe um presente, né? Um quitute, um doce ou um salgado. André, tá vendo? Aqui na igreja não tem nem jeito de falar, eu vou ser injusto. E biscoito das joelheiras, pensa, né, gente? Biscoito polvilho, uma benção. E os que estão escondendo ouro aí, que não me chamarem para tomar café na casa dele, né? Eu tenho certeza que só sai coisa boa. Muito. Mas você então precisa compreender isso. Quando você tem atitudes de amor com alguém, e às vezes é demonstrado como um presente, uma dádiva a alguém, naturalmente, é natural. Quando aquela pessoa reconhece o amor, que ela procure retribuir você de alguma forma. Ela procure retribuir sendo cortês, sendo gentil, podendo te ajudar de outra maneira, né? Caminhando do teu lado, ali nos momentos de adversidade. Há muitas maneiras de retribuir. Eu fico pensando como retribuir a maior prova de amor que o homem recebeu, que foi a graça divina em Cristo Jesus. Se o preço foi impagável, ou seja, se não há como pagar esse preço, como retribuir? Não há como retribuir. É por isso que é graça, é por isso que é dádiva. Deus não quer uma contribuição da sua parte, Ele não quer um pagamento. Deus não quer isso, porque não seria graça. Já pensou se Deus chegando com o seu presente glorioso à porta da sua casa, ainda que você tivesse mesmo todos os bens dessa terra, e Ele viesse e dissesse para você: se meu filho vir trazer para você um presente, você perguntasse: o que é, Senhor? Eu tenho tudo. E dissesse: eu vim trazer para você a minha graça, eu vim trazer para você o meu perdão. Você dissesse: quanto que é? Então você não está entendendo, não tem como pagar isso não. Não, eu tenho não. Ou você recebe, ou você rejeita. A graça de Deus tem sido ofertada, e muitos têm ouvido, porque o Senhor tem aberto os ouvidos dos seus. Muitos têm abraçado essa graça por causa da própria graça, por causa do amor com o qual Ele nos tem amado e nos tem conduzido, porque sem Ele, o próprio Jesus diz, não podemos. Quando Jesus padeceu na cruz por nós, Ele então fez isso não para que a gente pudesse retribuir, mas é natural que um servo que tem um excelente Senhor, e Jesus não é apenas o nosso Salvador, é também o nosso Rei, queira servir o seu Senhor com o máximo empenho, com todo carinho, com toda dedicação. Nós, meus irmãos, somos falhos, diz a Escritura, somos pecadores, e esse é o grande problema. E Deus então resolveu esse problema em Cristo. Paulo entendeu isso um dia, quando o Senhor chamou pelo próprio nome, e Saulo, achando que estava fazendo alguma coisa que realmente era boa, compreendeu que ele estava contra o seu Senhor, contra o seu Rei. Mas a partir daquele dia que ele ouviu aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem és tu, Senhor? E Jesus diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Naquele dia, o Espírito Santo do Senhor abriu o entendimento de Paulo, que antes era Saulo, né? Abriu o entendimento, ele abriu os seus olhos, abriu o seu coração. Ele viu, por causa da graça que o alcançou. E a partir daquele dia, ele escreve isso em uma de suas cartas, ele não viveu mais para si mesmo. Ele não viveu mais para uma religião, não viveu para o judaísmo. Ele era um excelente judeu. Ele não viveu mais para a seita dos fariseus, porque ele era o mais zeloso de sua seita, diz a Escritura. Ele mesmo falando sobre ele, dando o seu testemunho. Você pode ver isso em Éfeso, Corinto, falando dessas coisas, mas ele passou a viver para o seu Rei, para o seu Senhor, e como servo que foi um servo excelente. Eu queria que a gente exercitasse nossa mente nesta noite, e a gente pensasse nessas atitudes de amor que nós temos que ter para com Deus, para com Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor, nosso Rei. E como deve ser então nossa atitude de servo para com Ele, porque não há como pagar.
o que Ele fez por nós. Por mais vontade que um homem tenha, por mais recursos que ele tenha, por mais desejo, não há como pagar o que Ele fez por nós. É por isso que a graça e a gratidão que nós devemos demonstrar para com o nosso Deus, ela se reflete no amor, porque Deus é amor, Ele nos enche de amor, Ele nos ensina a amar e Ele nos ordena a amar. Então, atitudes que demonstram nosso amor por Cristo. Paulo teve a seguinte atitude em relação à sua vida. Ele viveu uma vida de persistência, de ousadia, de pregação incessante. Se você perceber toda a vida de Paulo a partir da sua conversão, todo o seu ministério foi única e exclusivamente pregar o Evangelho de Jesus, falar de Jesus, falar do seu amor, ensinar outros a respeito do reino de Deus. Ele inclusive afirmava assim: pregar onde Cristo ainda não for edificado. Ele não queria levantar o que? Um fundamento sobre um fundamento alheio. Então ele saía, um ministério itinerante, pregando o Evangelho, pregava aqui, pregava lá, e aqui de repente já estava bom, já deixou alguns discípulos, ia para frente, sempre na direção do Espírito Santo do Senhor. E assim precisa ser a nossa vida. Então a primeira coisa que eu vejo na vida de Paulo, em que ele mostra o amor que ele tinha para com Cristo, é que ele, desde que ouviu a respeito de Cristo, o próprio Cristo falando com ele recebeu essa graça e passou a viver por ela e para ela. Ele passou a ensinar a respeito de Jesus. Ele passou a fazer tudo, e ele afirma isso, de todos os modos, para que alguns, de alguma maneira, pudessem ser salvos. Lembra ele falando disso? Disse: eu fiz-me fraco para com fraco, a fim de ganhar os fracos. Eu fiz-me forte para com forte, a fim de ganhar os fortes. Eu fiz-me louco ou débil. Mais ou menos isso que ele está dizendo. Eu fiz de tudo para que o Evangelho pudesse ser pregado e as pessoas pudessem ouvir, pudessem crer a respeito de Cristo Jesus e de seu reino e de sua graça. Então esse texto começa a nos mostrar que Paulo enfrentou a adversidade. Às vezes nós também enfrentamos adversidades. Às vezes nós também achamos difíceis certas coisas. Às vezes nós estamos lutando a oposições. Não é só espiritual, às vezes são oposições físicas, literalmente, não é assim? Às vezes é uma questão do tempo, como nós temos vivido, o tempo tão curto, tantas tarefas, tanto para realizar, e a gente tem que enfrentar essa adversidade também. Temos que ser senhores do tempo nesse sentido, administrar bem o nosso tempo, porque senão falta tempo para tudo, e a gente não consegue fazer nada. Então é preciso entender que há adversidades, mas nem por isso a gente vai desistir, principalmente do reino de Deus e de Cristo. Paulo não fez isso. Paulo, em tempo algum, deixou de cumprir o ministério, porque ele diz: ai de mim se não pregar o Evangelho. Cumpre-me fazê-lo. Eu recebi esse mandado do Senhor, eu recebi essa vocação, eu devo pregar o Evangelho. Ele diz: vocês vão ser minhas testemunhas, então pregue o Evangelho, façam discípulos de todas as nações, ensine-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Paulo fez isso, e assim como você precisa fazer, eu preciso fazer. Nós precisamos uma atitude de gratidão, demonstrar o amor e a gratidão que temos para com Ele, por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, não só fez por nós. Não é apenas pelo aspecto da redenção, se fosse, já era o suficiente. Mas além disso, Deus tem cuidado de nós. Deus tem sustentado nossa vida. Deus tem nos livrado da morte. Deus tem nos livrado das lutas, das adversidades, tem estado constante, presente sobre nossas vidas, tem nos dado alívio, tem nos dado respostas, tem aberto portas onde não há. Ele tem conduzido nossa história. É por causa disso que a gente precisa ter uma atitude que demonstre o nosso amor, nossa gratidão por Cristo Jesus. Paulo teve uma atitude de dedicação plena, de persistência diante das adversidades. O texto diz que alguns deles estavam duros, descrentes, começaram a falar mal do caminho. Olha a adversidade aqui. Mas ele falou assim: já que vocês não querem ouvir nada de Deus, nada de Jesus, então vou deixar vocês aqui e eu vou para outro lugar. Foi isso que ele fez? Não. Ele separou os discípulos.
e continuou pregando o Evangelho. Deus abriu uma outra porta, agora não era mais na sinagoga, agora era na escola de Tirano. E quando todos se passavam por ali, descansar, ouvia ele pregando. E o texto é tão interessante que diz que de tal modo, isso durou por um espaço de 2 anos, que deu ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor. Meu irmão, você sabe o que é isso? Uma província inteira, por 2 anos, pôde ouvir a palavra do Senhor. O mesmo homem, contando a mesma história, falando a mesma graça. Por que a gente não vai fazer isso? Por que a gente acha que falar de Cristo não é isso? É isso, não podemos inventar outra história. Não há outra história, não é para inventar nada, é para repetir, é para transmitir, é para ensinar a verdade é uma só, não pode ser mudada, jamais será mudada. A verdade é Cristo, Cristo liberta, Cristo salva. E Paulo dizia isso para aquelas pessoas. Vocês vão perceber qual foi o resultado disso na vida daquela província e daquelas pessoas. E isso vai ser também o resultado na vida daquelas pessoas com as quais nós trabalhamos, com as quais nós estudamos, com as quais nós convivemos dia a dia. Às vezes nós somos aquelas pessoas assim, cheias de fidelidade em relação ao comércio, por exemplo. Costumamos, comer no mesmo lugar, comprar pão na mesma padaria, não é isso? Ou pelo menos 2, 3 lugares assim. Isso não é tão fiel assim, mas parece, né? Tem tanta padaria por aí. Então você compra hoje na padaria do Zé, depois na padaria do João, amanhã na padaria do Joaquim. Não é bem isso, né? Você acaba, não, eu gosto desse pão aqui, vou lá, vou comer. E você começa a ficar amigo o quê? Do caixa. Às vezes você até troca uma meia dúzia de conversa com o caixa ou com o atendente. Quantas vezes a gente vê isso? E aí, são oportunidades para a gente falar das mesmas coisas, das coisas celestes. Falar de Cristo, falar do amor que nos amou, que nos envolveu, que nos constrangeu e que nos dá razão e motivo para viver. Irmãos, uma das coisas que eu penso que é também uma manifestação de amor de Paulo por Cristo é que ele, apesar de ser um homem culto, e ele sabia falar de muitas coisas, mas se você lê a história dele na Escritura, você vai ver que ele tinha um discurso só. É como se ele só soubesse falar de Jesus. É como se ele tivesse esquecido para lá as questões da filosofia, as questões simplesmente do judaísmo, da tradição, da história, e ele aprendeu de Jesus, e ele passou a ensinar sobre Jesus, e ele não falava de outro a não ser de Jesus. Infelizmente tem gente que também sabe falar outra coisa, a não ser falar dos outros, mas não, você precisa falar do outro, você precisa falar de Jesus para os outros. Você não deve falar dos outros para ninguém. Você precisa abrir a sua boca. Uma demonstração de amor de Paulo é que em meio às adversidades, você vai enfrentar adversidades. Você vai enfrentar às vezes os descrentes, os empedernidos, você vai enfrentar aqueles que rejeitam, aqueles que são do contra, aqueles que perturbam, aqueles que querem tirar você ou os outros que você quer encaminhar do caminho. Mas aí você não precisa desistir, você precisa fazer como Paulo, você precisa ser persistente, você precisa se cobrir de ousadia. A pregação precisa ser incessante nos nossos lábios. A gente só tem uma mensagem, a mensagem é uma só, a mensagem é Jesus. Jesus é o Senhor, Jesus é Deus, Jesus é Rei, Jesus é salvação, não há outro. E o mundo precisa saber disso. Talvez você pense, pastor, o mundo já sabe disso. Pois é, e é por isso que a gente precisa continuar repetindo, porque parece que não sabem. Se é que sabem, eu digo que não. Talvez eles sabem de ouvir falar, mas como Jó, eles não ouviram, eles não entendem. Eles ouvem, não entendem. Eles veem, na verdade não estão vendo. Passa de liso, não é assim? A vida está passando, as pessoas estão morrendo assim, às vezes. Por quê? Porque não há quem pregue, não há quem replique a mensagem, não há quem repita, não há quem ensine. Mas se houver quem faça isso, Paulo diz,
haverão os que ouvem. O próprio Deus vai fazer com que aqueles que ouvem creiam. Ele que faz isso. Segunda coisa que eu vejo nessa passagem, que é muito interessante, é que o amor de Paulo foi demonstrado de uma forma também bem característica da sua entrega a Cristo. Ele não deu parte de si. Hoje pela manhã, o presbítero Cleo, iniciando a escola bem, falou dessa questão do coração. Não é, presbítero? Deus, filho meu, dá-me o teu coração. Por quê? Porque se o teu coração for dele, tudo mais será. Deus não quer teu bolso, Deus não quer teus pés, tua mente, simplesmente. Ele quer aquilo que é a essência principal. Ele é Deus, gente. Se você fosse visitar alguém ilustre, você certamente ia colocar a melhor roupa, não é? Você, se pudesse, ia comprar um presente. Você ia querer agradar aquela pessoa. Então agora imagine que você está diante do Senhor de toda a terra. Como agradá-lo? Paulo colocou uma coisa à disposição do Senhor, que foi a vida. Ele deu a Deus uma atitude de amor, sua disponibilidade, sua disposição. Uma passagem bem interessante aqui que você lê, versículo 11 diz: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Isso é interessante demais. E não é o Paulo que faz o milagre, né? Está escrito isso aqui? Quanta discrepância, né? Hoje a gente é convidado às vezes para poder ir em algum lugar, porque o irmão tal vai acontecer e vai deixar de acontecer. Então, quem acontece é Deus. Aqui está escrito que Deus é que fazia milagres, não é o Paulo. E a gente tem essa tendência, já que é o humano, que a gente vê o humano, mas através do humano está o divino. Quem faz é o divino, quem faz é Deus. Então, através das mãos de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários, assim como Ele quer usar você para fazer grandes obras, grandes coisas. E às vezes a gente fica pensando na nossa pequenez, na nossa incapacidade, na nossa vida tão sem recursos, sem condição, a gente imagina assim, e aí a gente não dá a nossa disposição e nem mesmo a nossa disponibilidade. A gente dá uma parte da gente, a gente entrega um pedacinho do coração, parece que a gente vai entregando assim a prestação, não é verdade? Não é assim. Não tem jeito de ser assim. Então, essa atitude de Paulo, ele mostra a disponibilidade nas mãos de Deus. Senhor, eis-me aqui. Ele não olhou para um lado, para o outro, para mandar alguém diferente. Ele disse: não, eu mesmo. O Senhor quer que eu vá, que eu pregue, eu vou pregar. Ele se dispôs. Quantos de nós precisa realmente reorganizar a vida para que haja essa disponibilidade na nossa vida? Às vezes a gente valoriza tanta coisa que as coisas de Deus a gente vai deixando para depois, vai deixando para quando der, né? Às vezes, irmãos, a gente está fazendo tudo errado, porque a gente fica assim, depois da faculdade, né? Depois que eu arrumar um emprego, depois que eu casar, depois que eu tiver filho, depois que eu morrer, eu vou fazer alguma coisa, né? Irmão, hoje não é depois, é agora. É enquanto você faz, é enquanto você vive o dia de hoje. Inclusive a Bíblia chama o dia de hoje um dia oportuno. Se você ouvir hoje a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Por que o seu coração está duro? Por que você não está atendendo à voz do Senhor? Por que você não está prestando atenção aos mandamentos do Senhor? Talvez você precisa perguntar onde está o seu coração, se realmente ele está no Senhor. Porque às vezes nosso coração está no dinheiro, né? Às vezes nosso coração está na família, às vezes nosso coração está em outras coisas, está na profissão, né? Ter profissão, ter família, ter recurso, nada disso é errado, meu irmão.
Nós trocar essas coisas, né? Colocar essas coisas no lugar de Deus, jamais será certo. Jamais. Porque Deus é o Senhor. Deus é em primeiro. Aliás, Ele mesmo disse: buscar e pôs em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a justiça de Deus. E essas coisas aí vão ser acrescentadas na sua vida. Então o reino de Deus e o próprio Deus vem primeiro. Isso a gente vê na vida de Paulo. Paulo queria nem saber que pintou o casta barato, ele queria o resto do verniz, né? Dizia meu cunhado Edivaldo. Ele queria o resto do verniz. Ele queria pregar o evangelho, porque para ele o mais importante era pregar o evangelho, porque para ele o mais importante era Jesus. O mais importante. Não tinha outro. Se perguntasse para Paulo assim: Paulo, uma pessoa importante, Jesus. Vai ser Jesus. Vai falar de Jesus. Só Jesus, só Jesus. Ele chegou a dizer assim: para mim, o viver é Cristo. E se eu morrer nele, é lucro. Então Jesus, se Jesus é importante, então eu preciso dar a Ele toda a minha disposição. Tem gente que está num ânimo, que dá até desânimo, né? De ver. Você bate o olho assim: meu Deus, vou embora. Não vai dar. Não vai dar. Tem gente que não tem disponibilidade. Eu experimentei disso nas férias, né? Às vezes meu filho estava lá fazendo um break, né? Lá no computador. Eu precisava urgente de uma situação. Mateus! Peraí! Desisto. Peraí, não ia dar certo, né? A situação é urgente. Às vezes, irmãos, Deus vai nos dar uma única oportunidade diante de outras pessoas. Não dá para a gente dizer: depois eu faço. Não dá para a gente não ser disponível nas mãos dele. Não dá para dizer para ele assim: Senhor, deixa eu só casar primeiro, ter filho, entendeu? Aposentar, né? Aí depois eu vou te servir. Aí eu vou pregar o evangelho para tu quanto é lado. Não, meu irmão. Há pouco tempo nós soubemos da morte do Enéas Cabral, um homem que trabalhou a vida toda. Mas um exemplo, que onde ele ia, a única coisa que ele sabia fazer era falar de Jesus, pregar o evangelho. Olha que coisa boa, não é? Enquanto ele trabalhava, né, o seu ganha-pão, tudo mais, era advogado, né? A gente considera horas vagas, não é hora vaga, né? Ele estava sempre falando do amor de Deus, sempre pregando o evangelho, sempre falando de Jesus. Aí eles dizem: eu não sei falar. Meu irmão, vamos combinar uma coisa aqui. A gente tem que ser mais franco, né, com a gente mesmo. Eu não sei falar de Jesus. Como que é isso? Você sabe falar de tanta coisa, sabe falar do melhor? Claro que sabe falar. Quer ver o exemplo? Se eu te perguntar assim: o que Jesus está fazendo na sua vida? Você sabe dizer? Aí você diz: eu sei. Pronto, já sabe falar de Jesus. Não é? Você não precisa ser teólogo para falar de Cristo, não. Você precisa ir fazer seminário para aprender falar o que Jesus está fazendo na sua história, como Ele transformou a sua vida. Gente, nós temos que entender isso. Quando nós nos dispomos das mãos de Deus, quando nós somos disponíveis nas mãos de Deus, Deus faz coisas extraordinárias, não apenas na nossa vida, na vida de outros. Porque é isso que está acontecendo aqui. Está dizendo que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários a ponto de pessoas ir lá, pegar lenço ou alguma coisa do uso de Paulo e levar onde estava enfermo e enfermidade embora. Levar onde estava endemoniado embora. Demônio, endemoniado estava lá, né? Demônio embora. Que coisa louca é essa? É Deus fazendo através daqueles que se disponibilizam, daqueles que querem ser, né, nas mãos de Deus uma bênção, querem demonstrar o amor por Cristo, e aí ele se dispõe. Eles vão dizer: depois eu faço, depois eu vou.
agora não posso. Eles vão falar, eles vão ensinar, eles vão pregar, eles vão fazer. Paulo fez isso. Isso aqui é muito interessante, porque tem aqui uma história que Lucas narra aqui para a gente em relação às atividades que era corriqueiras, era comum daquele pessoal ali. Era um grupo, havia muitas pessoas que praticavam artes mágicas, você vai ver isso lá na frente. Pessoas que estavam tentando o quê? Ludibriar, fazer sua própria vida, sua fama, quem sabe? Ilusionistas, não é? O senhor hoje é ser ilusionista. Mas Paulo não está fazendo nada por ilusão, porque não é Paulo que está fazendo. A única coisa que Paulo fez foi amar a Cristo, se dispor nas mãos de Cristo. E Deus começou a fazer na vida dele, na vida de outros. Sabe, irmãos, é tão bom. É porque você às vezes não sentou uma meia hora para conversar com a Deus, com a Carlinha, né? Com o Isaac, com a Cristiane, está ali. Senta meia hora. Com a Cláudia, senta meia hora. Né? Com alguns desses que estão chegando aí há menos tempo. Você conversa um pouquinho com eles. Você viu como é que mudou a vida deles? Você quer milagre? Vem milagre. Quer coisas extraordinárias? Olha a mudança de vida. Olha a libertação. Olha Deus fazendo. Sou eu? É você? Não, é Deus. Assim como aqui está acontecendo. Pelas mãos de Paulo, Deus fazia grandes coisas. Deus não mudou, irmãos. O que tem mudado hoje é a maneira como nós temos servido a Deus. Onde estão os Paulos? Onde está a disposição do povo de Deus em servir, em amá-lo? Por todo tempo, por todo tempo, por toda a vida. Aonde está? Talvez esteja na correria, né? No dia a dia. E aí está na falta do tempo. Às vezes pode estar na falta de interesse. Não há desculpa, meus irmãos. É por isso que nós vamos chegar diante do tribunal de Deus e ninguém vai abrir a boca, na minha opinião, dizendo, mas... Tem uma justificativa. Nós temos que ter uma atitude de gratidão, de amor por Cristo, que dispõe toda a nossa vida, uma atitude de servo. Romanos 14:8, Paulo também escreve assim: pois se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que, quer vivemos, quer vivamos ou quer morramos, nós pertencemos ao Senhor. Você tem essa ideia? Você tem isso enraizado dentro de você? Que Paulo tinha. Paulo sabia quem pertencia. Paulo sabia o Deus que ele servia. Paulo sabia. Ele tinha essa fé, essa certeza. Então você tem. Nós precisamos fazer isso. Dar mais do nosso tempo para Deus e não deixar que as coisas dessa vida roubem esse tempo tão precioso. Homero fala aqui sempre, hoje ele repetiu. Domingo de manhã, o que você tem que fazer, meu irmão? Dormir até mais tarde, né? É errado. Você tem que acordar mais cedo, meu filho, e chegar aqui antes da hora, porque é uma oportunidade, um privilégio ouvir, aprender e ser uma bênção na vida de outro. Porque você vai aprender para você poder repetir, para você poder ensinar, para você poder viver. Domingo à noite, mas de novo. Alguém já falou isso para Tereza, né, Tereza? Ah, mas lá tem culto de manhã e de tarde. Graças a Deus, né? Tem lugar que tem culto hora nenhuma. Lá pelo menos tem de manhã e tem de tarde. E a gente se encontra e é sempre uma bênção. É sempre gostoso ouvir de Deus, louvar a Deus, falar com Deus, estar reunido com o povo de Deus. É sempre bom orar pelo outro, receber uma oração. É sempre bom reunir na sexta-feira nos cultos dos lares.
Mas se você está faltando, alguma coisa pode estar errada com a sua disposição ou com a sua disponibilidade. Você precisa avaliar isso. Onde está o seu coração? Isso não estou falando aqui que é uma regrinha, não. Isso é vida. É vida. Se a gente fosse considerar a realidade, a gente ia parar tudo para viver para Ele. Mas não é isso que Ele está pedindo. Ele está pedindo para a gente viver para Ele, enquanto a gente faz as outras coisas também. Enquanto a gente busca Ele em primeiro lugar, enquanto a gente o reconhece, enquanto a gente depende dEle, entende, quando a gente se prostra diante dEle, a gente vai ver mais ainda o reino dEle vir, expandindo, através de nossas mãos, através de nossa boca, através de nossas atitudes. Meu irmão, acredite no que eu vou dizer, um sorriso pode fazer diferença, não é? Um olhar, um abraço pode fazer diferença. Mas só vai fazer diferença quando a gente se dispor. Quando a gente falar: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser usado por Ti, né? Quero ser um instrumento nas Tuas mãos. Você ora assim? Eu peço a Deus: Senhor, faz desse dia um dia de oportunidades para o Teu povo, para mim, e faz nesse dia ser útil nas mãos do Senhor. A Bíblia fala algo tão triste em relação a nós, os homens, que nós nos tornamos inúteis. Mas Jesus veio, meu irmão, para tornar a gente útil de novo. O que é que você está esperando? Por que não se dispõe? Paulo se dispôs. E aí Lucas narra essa situação aqui, que é tão interessante, de alguns judeus que foram lá onde estava um espírito maligno, e eles disseram assim: conjuro-vos por Jesus, olha, eles usaram o nome certo, não é? E por Paulo, a quem Paulo prega. Mas o endemoniado partiu para cima deles, eles saíram subjugados, desnudos e envergonhados. E o texto diz no versículo 17 que este fato tornou-se conhecido de todos, entre os judeus e gregos, os habitantes de Éfeso. E veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E tem uma coisa aqui nessa passagem que é uma evidência, não é nem o Paulo, né? É o nome do Senhor. É a palavra do Senhor. Aqui é Paulo pregando a palavra de Cristo. É Cristo, né? Deus fazendo as coisas através de Paulo. É o nome, é o reino dele. A evidência do texto é isso. A evidência do texto, para contrapor aqui, Lucas narra isso que aconteceu. A gente não tem condição de usar o nome de Jesus de qualquer maneira. Principalmente quando a gente não tem com Ele nenhuma relação de filiação, de serviciência, não é? Você vai usar o nome de Jesus como amuleto? O nome de Jesus não é amuleto, não. Não é uma varinha de condão a fazer mágica. Aqueles judeus estavam acostumados com mágica, com ilusão, com misticismo. Eles não conheciam o poder divino, porque eles não conheciam o poder de Cristo, a palavra de Cristo. O poder não era o Paulo. Paulo tinha o poder, era o Paulo, o poderoso. Não, Paulo é Paulo, assim como eu sou eu, você é você, né? Mas o poderoso estava agindo na vida de Paulo. O poder, Deus estava fazendo grandes coisas. E por fim, outra atitude de amor e gratidão que nós devemos ter, a gente vê aqui é o desprendimento e abandono, agora não por parte do Paulo, mas por parte daqueles que ouviram, porque afinal de contas Paulo também fez isso, mas não nesse texto. A gente sabe da vida dele que ele deixou tudo.
para seguir a Cristo. Certamente ele teria uma carreira nobre, excelente lá no Sinédrio. Certamente, ele era o melhor. Saulo, né? Nessa época, o melhor dos fariseus lá, dos alunos lá de Gamaliel, o melhor. Mas quando ele entendeu quem era Cristo, ele abandonou tudo aquilo, deixou tudo aquilo, ele disse: eu considerei tudo isso escória, refúgio, nada, lixo, por amor a Cristo. Quantas vezes nós temos apegado a coisas que não têm valor real, eterno. Temos colocado isso no lugar de Cristo. Às vezes você está se apegando à sua família, sua namorada, seu namorado, ao seu curso, seu futuro. Deixa eu te explicar, não existe futuro sem Jesus. Aliás, não existe vida sem Ele. Não tem família que realmente possa viver uma vida, sabe, boa, não é sem dificuldade, não, porque dificuldade tem em todo lugar, mas uma vida agradável, uma vida de vitórias, uma vida de experiências com Deus, quando Deus está ali. Então, sem Deus não tem jeito. Você vai até construir, você vai até casar, você vai até viver, aí vai chegar uma hora que é aquilo que Jesus mesmo disse: olha, de que adianta? Você lutou, você estudou, você trabalhou, você casou, você encheu a terra de filho, né? Ah, que beleza, né? Bem que hoje em dia a turma não está cooperando com isso não, né? 1, 2, máximo, não é? Você fez tudo isso, mas Jesus faz uma pergunta para a gente na sua palavra assim: e aí? Você está igual aquele cidadão que chegou a reunir muito, sua plantação produziu muito, foi tanto que destruiu o celeiro antigo, fez um maior, depois que estava tudo concluído, ele disse: agora, ó alma, regala-te, ano que vem vou nem trabalhar, vou viajar pela Europa, não é verdade? Vou lá nas Américas, certo? Mas a palavra era: hoje mesmo te pedirão tua alma, que tens preparado, para quem será? Às vezes a gente tem acumulado tesouro em vão, porque o tesouro que a gente tem guardado é perecível. Às vezes a gente está preocupado só com o ouro e com a prata, achando que essa é a herança que os nossos filhos precisam. Eles precisam de Cristo. Você passar a vida toda trabalhando, lutando, batalhando para que sua família seja bem sucedida, mas deixar as coisas de Deus e de Cristo, você falhou. Eles não vão entender nada, só vão usar o dinheiro, mais nada também. E é perigoso ainda achar que era pouco, viu? Depois que você morrer. Se é papai todo, valeu de nada, deixou essa merreca aqui para nós. Entendeu? Mas o Rei de toda a terra deixou a vida eterna para a gente, uma herança que também é eterna, e pediu para a gente tirar as nossas mentes, os nossos olhos das coisas perecíveis e colocar no alto, nas coisas eternas, que elas não se corrompem, não perecem. Então a gente aprende que precisa haver desprendimento e abandono do mal, porque o versículo 19 e 20 diz que muitos dos que creram, que praticavam artes más, reuniram seus livros, queimaram diante de todos. Olha o testemunho. É interessante o verso 8 que diz que muitos que creram vieram e confessaram publicamente, eles falaram das próprias obras. Normalmente a gente quer esconder as coisas ruins e erradas que a gente faz. Essas pessoas estão dizendo: olha, eu estou fazendo isso, eu vou parar, eu não quero fazer isso mais. Eu entendi que estava errado. Eu não posso confiar nessa magia, eu não posso confiar nesse misticismo, eu não posso confiar na crendice, eu não posso confiar na benzeção, né, na benzedeira. Eu preciso confiar em Cristo, na sua palavra. Eu entendi. Então eles abandonaram aquele pecado, tiraram aquilo do coração. Às vezes a gente fica preso, amarrado, grudado, um trem esquisito. Sabe quando a gente vai fazer viagem? Hoje está mais moderna a coisa, né? A gente quase não leva nada. Não é assim?
Tem viagem que a gente programa, a gente não leva praticamente nada. As malas, quando vai, vazia, né? Para trazer cheio. Não é verdade? Né? Pensa, já pensou? Coisa boa? Assim que é bom. Mas olha, vou falar para você, era também sem preço aquele negócio de ir para a praia, né? Ter que levar cadeira, né? Sombreiro, quer levar tudo, né? Guarda-chuva, guarda-sol. Se bem que chovia também em julho, era uma besta, né? Teve umas férias, né? Meu Deus. Mas menino não estava nem aí, fazia sol, fazia chuva, se o tio deixasse, nós já estava dentro d'água. Não queria nem saber. Não é? Era férias, estou na praia. Nem saber se fazia sol, fazia chuva. Nós estávamos lá brincando, divertindo, correndo, pulando. Mas tinha que levar tanto trem, quase levou um caminhão, né? Para poder ir para a praia, né? Ou passear na roça. Levar tanta coisa, gente. Dificuldade. Tem gente que quer ir para o céu assim, está enchendo a mala, né? Mas só de coisa ruim. Não, meu filho. Jesus disse, nós ouvimos aqui hoje de manhã, que você tem que ir até Ele para trocar esse fardo, tirar das suas costas esse peso, essa carga, que é o pecado, é a sua vontade corrompida, seu desejo pecaminoso, suas intenções malignas, coração ruim que a gente tem, porque tem um coração ruim, infelizmente, por causa do pecado. Não era assim não era para ser assim, mas hoje está sendo, desde que o pecado entrou no mundo, entrou no coração nosso, do homem. Só Cristo para nos libertar. E Ele fala assim, vinde. Mateus 11, 28, 30. Você está cansado? Você está cheio dessa carga, dessa opressão? Você está cheio de não conseguir vencer esse pensamento ruim? Aquilo que te atrai, Paulo fala assim, aquilo que eu detesto, que eu abomino, que eu não quero, está sempre diante de mim, mas o que eu amo e gostaria de fazer, eu não estou conseguindo fazer. Como? Esse é Cristo. É por isso que ele amava Jesus, porque Jesus é o único que é capaz de ajudá-lo, de socorrê-lo. Aliás, às vezes a gente faz um negócio errado, viu, gente? Tem gente tentando vencer o pecado, né? Achando que malhando na academia, ficando fortinho, vai vencer o pecado. Você não vai vencer o pecado sendo forte assim. Porque a gente não vence pecado assim. O homem não tem condição de vencer o pecado sozinho. É graça de Deus, por isso Ele enviou o Espírito dele para guiar a gente. A Bíblia diz, andai no Espírito. Se você andar no Espírito, jamais você vai satisfazer a carne. Mas é difícil. Eu sei que é difícil, por isso quando você for tentado, não adianta você, né, fazer igual os filhos de Seva aqui, não. Em nome de Jesus, vai para lá, demônio. Não. Às vezes nem é o demônio. O problema é você. O problema é sua alma, seu coração que está amargo, que não consegue liberar perdão para o outro, que não consegue força para ir lá. Aí sabe o que você tem que fazer? Espírito Santo, me ajuda, me socorre. Ele vem. Aí Ele te dá a palavra. Ele te ajuda. Você clama por socorro. A Bíblia diz, Ele vem. Ele nos socorre. Não há Deus que livra como esse Deus. Não há Deus como nosso Deus. Essas pessoas foram entendendo isso, começaram a abandonar suas obras mortas, seus pecados, seus apegos. Gente, esse negócio aqui, ó, livro sempre foi caro, mas nessa época era mais caro ainda. O texto está dizendo que eles reuniram seus livros, né? Que não valia nada, eles entenderam que não vale nada. Botaram foi fogo, não servia para doar para o bazar. Nossa, aqui é 0,800, viu, gente? Mas ele não pode doar esse tipo de livro, né? Aliás, a gente nem tem esse livro, tá vendo? Glória a Deus. Mas se você tivesse, já ia ter desfeito dele há muito tempo também. Por quê? Porque entendeu que isso não leva a lugar nenhum. Pega essa bagagem hoje, peça ao Espírito Santo ajuda para você queimá-las. Às vezes você está preso ainda com algum vício. Pede o Espírito Santo ajuda para você queimar, para você jogar fora, para você dizer, Senhor, eu preciso é do Senhor. Sem o Senhor não fico livre, sem o Senhor não fico liberto, sem o Senhor não consigo. Porque o pecado enraizou na gente, sabe? Esse mal está dentro da gente, só Deus para libertar a gente. Você não vai ficar livre sozinho, não adianta. Às vezes você pode até internar numa clínica, né? Ver se fica limpo, tá? Pode ajudar,
Só Deus liberta. Só Cristo. Às vezes você está com problemas assim, difíceis. Às vezes aconteceu coisa na sua vida que você não sabe o que fazer. Mas a Bíblia diz o que você deve fazer. Você precisa confiar em Deus. Você precisa arrepender do seu pecado. Você fez uma caca, né? Você fez uma coisa errada, meu filho. Pede a Deus graça. Pede a Ele perdão. Pede a Ele socorro. Pede a Ele misericórdia. Porque Ele vem em nosso auxílio. Ele corrige. Esteja disposto a corrigir. Essas pessoas estavam dispostas a corrigir. Abandonaram o mal, abandonaram o pecado. E assim a gente vê o que nós devemos fazer por amor a Cristo. É trocar, né, esse fardo, trocar essa carga pro que é suave, Jesus diz, que é leve, é diferente. Eu disse que não tem carga, eu disse? Ele não falou assim, 20, você está cansado? Você tá... 20 que eu vou aliviar vocês. Agora vocês não vão ter que carregar nada, eu vou carregar tudo. Não, ele falou isso. Ele falou assim, tome sobre vós o meu jugo. Você sabe o que é jugo, não sabe? É canga de boi. Já viu uma junta de boi? É muito moderno, a gente só vê trator, não é verdade? Mas eu vou no interior ainda, porque eu tive a oportunidade de ver uma junta de boi, você vai ver. Normalmente é um boi do lado do outro. É um ensinando o outro, um coordenando o outro, um ajudando o outro. Jesus está chamando a gente para entrar debaixo do jugo dele. Ele que vai coordenar. Ele que vai fazer a maior força, pode ter certeza. Mas ele não disse que não ia ser sem carga. Por isso, nós já ouvimos isso aqui essa noite, diz, no mundo tereis aflições, porém tem de bom ânimo. Você acha que Paulo teve carga? Lê lá, 2 Coríntios capítulo 4, vê se ele teve carga. Depois você vai lá para o capítulo 6, vê ele falando lá dos fardos. Foi pesado, mas ele disse, por amor de Jesus Cristo, eu posso todas as coisas. Tem gente que não entende isso que ele fala. Posso enfrentar as adversidades, enfrentar até a morte. Ele mesmo falou isso quando os irmãos estavam lá persuadindo ele, não vai para Jerusalém, Paulo, você vai ser preso, o Espírito Santo está dizendo, está te alertando, é um sinal. Disse, minha gente, para com isso, para de chorar. Eu estou pronto até para morrer. Por Cristo, eu estou pronto. É sinal de alguém que ama o Senhor, que ama o Rei de sua vida, que ama o Salvador de sua alma. Isso é um sinal de amor. Isso é um sinal de gratidão. E a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. E o nome do Senhor era glorificado. Na sua vida, o nome de Cristo tem sido exaltado. A palavra tem crescido através de você. As pessoas têm ouvido o Evangelho. Pessoas têm sido libertas, têm alcançado graça. Porque você tem pregado o Evangelho, tem falado a verdade. Se não, você pode, hoje, firmemente decidir no seu coração mudar. Porque essa mudança é você que faz. Deus vai te ajudar, lógico. Mas essa mudança, assim como vocês ouviram uns domingos para trás, é que a gente pode, resolver viver alegre. A gente não precisa resolver viver triste. Está vendo? A opção, né? Você pode resolver viver uma vida de desprendimento, de abandono do pecado, disposição, disponibilidade na presença de Deus e de uma vida para Deus, de uma pregação incessante, de um ensino constante, de uma atitude de obediência àquele que é o Deus de sua história, o Rei da sua vida e o Salvador único, Jesus. Isso você pode decidir hoje. Você pode mudar essa história aí. Talvez a sua história está sossa, né? Sem sal, sem graça, está ruim. Talvez é porque a ordem das coisas estão trocadas.
o reino de Deus na sua vida. E esse texto começa a falar do reino de Deus, e Paulo estava dissertando ousadamente a respeito do reino de Deus. Está longe, está em último lugar no seu viver. Meu irmão, em nome de Jesus Cristo, procure mudar isso. Amém? Orar. Senhor, nós não podemos sem o Senhor. E como nós somos, ó Deus, pequenos e fracos, e às vezes como nós somos também ingratos, diante do grande amor com o qual o Senhor nos amou, a gente simplesmente fica parado, ou deixa para lá, ou deixa para depois, simplesmente faz o mínimo. Ó Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos a mudar essa realidade dentro de nós mesmos. Ajuda-nos a organizar a nossa vida, para a gente poder todo o tempo falar da Tua graça, do Teu amor, de forma ousada, persistente, constante. Ajuda-nos a viver o Teu Evangelho em forma de gratidão, Senhor. Ajuda-nos a Te amar. Um dia o Senhor perguntou para Pedro assim: você me ama? Ele dizia: Senhor, eu gosto do Senhor. Mas Pedro reconheceu isso, que ele precisava crescer nesse amor, e hoje nós também estamos reconhecendo: Senhor, ajuda a gente a amar mais ainda o Senhor, e amar de forma prática, demonstrar esse amor na prática, como um serviço constante, obediente, intencional, disposto, disponível nas Tuas mãos para ser usado por Ti. E ajuda-nos, Senhor, livrar-nos realmente de todo o peso, porque o peso embaraça-nos, o peso nos faz andar devagar, lentamente, mas o Senhor quer que a gente ande de acordo com a Tua graça, debaixo do Teu jugo. Por isso ajuda-nos a abandonar tudo aquilo que nos afasta do Senhor, que nos impede de melhor Te servir, de estar na Tua casa, de falar do Teu amor, de viver as coisas do Senhor e levar outros até essa experiência. Ajuda-nos, Senhor. E hoje o Senhor vem, Teu Espírito Santo, convencendo-nos de todo o pecado, justiça e do juízo, e levando-nos nesta verdade, fazendo de nós um instrumento nas Tuas mãos, como o Senhor fez com Paulo aqui nessa passagem, nesse período de sua vida. Deus, o Senhor tem misericórdia da Tua igreja, não só aqui, em todo lugar. Desperta-nos, aviva-nos e restaura-nos para Ti mesmo. Que o Teu reino continue, Senhor, fluindo, mas não apenas para a gente desfrutar dele, não, para ele continuar expandindo, alcançando o coração dos descrentes ainda, dos incrédulos. Que o Teu reino continue sendo, Deus, buscado por cada um de nós, em primeiro lugar. Que o Senhor nos dê essa bênção, para a gente ter frutos e sermos frutíferos, este reino. A gente, ó Deus, poder ser recebidos nos céus pelos amigos que nós fizemos, pela graça do Senhor e pelo Evangelho de Cristo. Dá-nos essa bênção. E seja assim comigo. Seja assim com todo aquele que hoje dispõe firmemente no coração e pede ao Senhor auxílio e graça para uma mudança, um renovo de aliança, de votos, uma mudança de atitude, de vida, para um começo que talvez ainda não iniciou, não foi começo, ou para um recomeço de algo que parou na nossa vida. Ajuda-nos, nós te pedimos no nome de Jesus.